Boa tarde, Silvia, tudo Boa bem? tarde, Seja tudo muito bem? bem-vinda aqui no nosso programa hoje. A gente Obrigada. poder bater esse papo, conversar um pouquinho sobre cidadania. Nossa, é muito bom viajar. Quem é que não gosta de viajar? Ainda mais quando você fala de viajar para a Europa. Europa é maravilhoso. Eu já viajei 17 países. E dentre esses 17 países, já rodei a Europa, já fui para a Inglaterra, já fui para a Itália, já fui para a Suíça, já fui para a Alemanha, já fui para a Áustria, já fui para Portugal, já fui para a Espanha. O que mais? Paris. Perdi as contas. E várias vezes, porque eu viajava em missões. E hoje nós estamos recebendo aqui a missionária Silva, que vai falar um pouquinho para a gente sobre cidadania. Você que tem esse desejo e é doido para poder tirar o passaporte, que eu já comentei ali na sala, você ouviu falando, meu Sim, sonho é tirar o passaporte vermelho. Eu acho que é o sonho de todo brasileiro, porque o sim, passaporte vermelho, ele dá acesso você a entrar em todas as imigrações do mundo. Imagina, você poder ir para o Canadá sem precisar do visto canadense, ir para o Japão sem precisar do visto japonês, ir para os Estados Unidos sem precisar do visto. sim, Fala um sem pouquinho para a gente. Boa precisar do tarde. visto. Boa tarde, obrigada. Bom estar aqui com vocês. Então, como você disse, o passaporte ele abre muitas portas, principalmente com visto, com os vistos para você entrar abrir empresa, entrar nos Estados Unidos sem visto, né? Você pode entrar ali sem visto tranquilamente também, ser um empresário lá, Aham. porque você como brasileiro, parece que você paga $1.000 para abrir uma empresa. E Ah, como é? italiano, 50 dólares você abre uma empresa nos Estados Unidos. Então ele Aham. abre muita porta, principalmente para pastores, missionários que queiram operar fora, né? Ah, Porque você precisa ir ficar legal no país, né? é verdade. Então aí você já com a cidadania, você pode abrir sua igreja, seu ministério, você é um cidadão normal Sim, na sim. Europa, né? É normal. E também o direito de entrar, como se diz, Canadá, Estados Unidos. Entendi, entendi. E Silvia, deixa eu fazer uma pergunta. Bom, eu gostaria que todos que estão nos assistindo fiquem bem atentos a tudo que a missionária Silva vai falar para a gente, porque ela tem uma vasta de uma experiência, abordagem de todos os assuntos concernente a documentações, concernente a passeios. Gostaria que você falasse tudo para a gente. Há quanto tempo você já viaja para a Europa? Olha, eu moro na Europa, vai fazer 20 anos, 20 né? anos. Eu fui Na como Itália. na Itália, eu fui Ok. como missionária e Uhum. realmente chegou um tempo, você sabe como que é missionário. Sim. Missionário na África, na Índia é uma forma, porque tem condições de ser mantido. Aham. Mas na Europa é muito difícil, né? Porque em euro, ou você vai lá e trabalha 8 horas e não tem tempo para nada, ou você tem que realmente adaptar em algo que ouvir Deus, né? Em primeiro lugar, ouvir Deus. Isso. E eu ouvindo Deus, Deus falou comigo, né? Para mim fazer tenda, né? Ah, Normalmente o missionário ele vai disposto a deixar tudo, né? Como fui eu. Mas como eu falo assim, eu pensei que eu tinha falado, né? Que eu comi o boi e queimei a canga. Não vou trabalhar mais, né? Então, sou missionária para trabalhar mais. Mas estando ali, Deus falou comigo, né? Faça tenda. E eu dei um passo atrás, entendi como Paulo fazia, né? Fazia tenda e aham. continuava. E eu falei, Deus, mas o que eu vou fazer aqui? Porque na Itália eu sempre fiz comida. No Brasil, eu sou do interior de São Paulo, lá onde fala porta, Porta. Da amor onde de daqui do interior? Deus, Olímpia. Nasci em Ah, Olímpia. cidade maravilhosa, já estive Sim, lá. mas fui criada ali em São José do Rio Preto, né? Uma Ótimo, cidade perfeito. maior ali. Mas ali eu tinha buffet, cozinhava, Você era fazia uma festa. empresária. Uma empresária, Você sim. abriu mão da Eu abri empresa mão de de tudo, tudo. com o meu chamado já como pastora. Fui morar, deixei tudo e fui morar na igreja, né? Fui morar no fundo da igreja. Sério, Então, Silvia? eu orava para crente, cuidava de crente, visitava crente. E essa paixão para conhecer almas e ganhar almas que ainda não conhecia Deus. Aham. Aí eu realmente não entendia que era Europa. Eu pensei, eu escrevi uma carta e queria que Deus respondesse assim, onde é que eu vou, Senhor? Mas você Eu foi com quem? Com seu esposo?
Não, eu fui sozinha. Até então, início você foi sozinha. Fiz sozinha. Eu tenho 3 filhas, né, que moram em São José do Rio Preto. Normalmente o missionário deixa pai e mãe. Eu deixei filhas. Mas valeu a pena, viu? Hoje minhas filhas, Deus falou, cuida dos meus que dos seus eu cuido. E foi uma bênção, né? E hoje eu tô lá. Quando eu vi a necessidade de ser mantida, todas essas coisas, é muito difícil na Europa. E quando Deus falou para mim trabalhar, foi aí que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí Deus falou para mim, faz o que você tem na mão. E eu ajudava brasileiros que chegavam a ir na comune, falar por eles, fazer um documento. E aí, nisso eu comecei a minha empresa, né? Deus falou, organiza isso. Eu peguei uma advogada, hoje nós somos 5 advogadas italianas que trabalham na empresa. Minhas 3 filhas que estão no Brasil trabalham para mim também na empresa. E hoje nós chegamos aí já 10 mil passaportes. Uau, que Isso delícia, é bênção parabéns, mesmo. que bênção de Deus, Então, eu missionária. estou fazendo agora, por exemplo, do Rodolfo Abrantes, né? Rodolfo Abrantes, Já está pronta, saiu a cidadania dele, é um vero italiano, né? Está lá no Havaí. Mas, e também estou fazendo toda a família do R.R. Soares. Que legal. Então, são vários pastores já que eu fiz aqui. E a gente, assim, hoje eu trabalho no leste europeu, né? Aí eu continuei a missão, né? Eu falo que eu tenho uma forma diferente de missões, porque missões, principalmente na Europa, se você abrir uma empresa, ali é o seu púlpito, né? E desde você abrir uma igreja, abre uma empresa, né? E ali você começa um relacionamento. Isso tem dado muito certo comigo e eu creio que dará certo com todos, né? Entendi. Porque se a gente for ver, outras religiões chegam ali, abre uma empresa e ensina a forma dela ali. É verdade. Por que não nós, brasileiros, cristãos, fazer a mesma coisa, né? Sim, fazer diferença. Aí eu pergunto, porque eu acredito que algumas pessoas que estão nos assistindo ficam com essa curiosidade. Missionária Silvia, eu sou brasileiro, estou morando, eu tenho amigos, exemplo, tá, missionária? Tenho amigos ou parentes que estão morando na Itália e eles estão ilegais lá na região da Itália. Como que a pessoa, por exemplo, já passou do prazo, né? Porque, se não me engano, quando eu viajei para lá, o visto é de 6 meses. E essa pessoa já está há 2 anos e a qualquer momento ela pode ser deportada. Ainda dá tempo, para quem está nos assistindo agora, de correr em busca do documento e correr em busca de fazer uma renovação do visto? Ou a pessoa tem que procurar a senhora, falo com respeito, para poder saber se tem algum sobrenome que é ligado à cidadania? Sim, se ela está já em legal ali na Europa, né? Sim. Eu posso dar entrada no processo dela uma vez que ela tenha descendência italiana, sem problemas. Ela não precisa voltar no Brasil, nada. A gente começa dali, né? Agora, se ela não tem, aí ela tem que procurar uma descendência ou então que a Europa não prolonga visto, né? Então ela tem que voltar e começar tudo de novo, né? Aí é difícil, mas eu tenho uma porta muito aberta que, aproveitando que eu estou aqui, posso dar essa informação. A Itália, e como Portugal, abriu as fronteiras Portugal abriu a fronteira para a língua portuguesa. Então não é só Brasil, né? Moçambique, todos que falam português. Né? A África, todos que falam uma língua portuguesa pode hoje entrar em Portugal e ficar legal, né? Ficar legal? Aí ele então pode não precisa ir por mais de visto, trabalho, Portugal? Não, ele pode ir por trabalho já contratado daqui ou também ficar à espera de um trabalho. Só que ele tem um período que ele tem que ser contratado por uma empresa, ele não pode ficar lá sem trabalho, né? Isso daí foi aberto agora, faz já 2, 3 meses e abriu agora, finalzinho, dia 15 de abril, abriu para a Itália. A Itália vai receber 800 mil estrangeiros. Então, alguém que está aí querendo ir, que não tem descendência, ele pode ir para a Itália trabalhar, mas ele precisa que um patrão chegue ali, que alguém
assume ele, né? Como a gente fala, registra ele. Sim, sim. Porque é um momento de necessidade que está de trabalho. Né? Na área tem as categorias, né? Serviço de pedreiros, reformas, motorista. Eu acho que esse ramo, no sentido de, tanto na Europa, isso eu falo pelo motivo de eu já ter ido várias vezes nos Estados Unidos e também a vários países da Europa, de pedreiro, a obra em si, para os homens, e a limpeza, o serviço doméstico para as mulheres. Sim. É bem vasto para que todos venham trabalhar e ter sua renda, não é isso? Sim, para as mulheres também, quem acompanha pessoas com idosos, né? Trabalhar como doméstica. Então, essas categorias, outras categorias não são abertas ainda, mas né? pode entrar e ficar legal e dali ele começar a vida dele, né? Se ele quiser abrir algum negócio e tal, é importante que ele tá legal. Entendi. Eu ouvi dizer de algumas pessoas, no período de outubro, novembro, dezembro, falando assim, se o presidente do Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2023, for o Lula, eu vou meter o pé. Eu creio que a senhora ouviu muito isso. Vou meter o pé, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, eu não quero mais saber de Brasil, porque o Brasil está isso, está isso, está isso. A minha pergunta é o seguinte, missionária, muitas pessoas querem sair da nossa nação, que é maravilhosa, que a gente pode produzir e plantar muitos frutos aqui dentro, mas as pessoas acham que produzir só está na Europa e nos Estados Unidos. Essa visão é certo das pessoas terem, de achar que a produção maior de todos só está fora do país e não da nossa nação? Eu não vejo que assim. você vê? Eu vejo que hoje é importante, primeiro, como a gente, né? Eu sou missionária, você tem que ir com foco. Sim, você não pode ir só com foco de se dar bem, né? Isso, porque tem segurança na Europa, seus filhos vão estudar numa escola que seria uma escola que você paga caríssimo, você vai estudar bem numa escola do governo, sim. Você vai ter médico de família, né? Que você não vai precisar ter um plano de saúde. Então, tudo isso você põe na conta, você fala, está compensando, né? Mas, desculpa. Nada, se quiser beber água, mas o importante é ter um foco. Ok. Né? Se é cristão, ele tem que ter um foco. Um propósito. Um propósito. Sim. Ele não pode ir lá assim. Só com a intenção de dinheiro. Sim. Porque todo mundo quer, eu preciso dos Estados Unidos, meu sonho é para os Estados Unidos. Meu sonho é para a Europa, porque o euro está 5,50 ou está R$6. A libra da Inglaterra está R$7. Eu vou para lá, porque assim eu vou quitar minha casa, vou comprar uma casa, carro. Não, você vai virar um escravo do trabalho, né? Você vai trabalhar muito dia e noite, como tem muitos fazendo isso. Tem muito. Meu Deus. Muitos fazendo isso, trabalhando dia e noite como escravo, você não tem tempo para nada. Aí você vai juntar um dinheiro, sim, mas não sei se vale a pena. Eu não consigo entender isso. Eu também queria entender. É cultura diferente. Tem que ver primeiro que é uma cultura muito diferente. Então eu falo, tudo é bonito na hora que você chega. Daqui a pouco você entra em depressão. Sim. Você sente saudade até do seu inimigo aqui, entendeu? Eu falo, você vê o cara que você não gosta, você lembra dele. Ou se ele estivesse aqui, a gente ia bater um papo. Verdade. Você entendeu? Então não é fácil. Por isso que eu falo, tem que ter foco, você tem que saber o que você está fazendo. Porque longe da família, longe do teu país, onde tudo é maravilhoso, como você disse. Você vai em todos os lugares, você tem uma liberdade, você fala, você vai numa festa, você vai em questão de igreja, você vai numa igreja aqui, numa outra ali, alguém ora com você, ali não tem nada disso. Você vai num culto, num domingo de manhã ainda, e olha lá. E outra coisa, em determinadas estação do ano, ainda tem aquele frio, porque a Europa dá um frio. E só Jesus vai ter misericórdia. O frio é muito. Então eu tenho visto muitas pessoas irem com essa esperança e voltar, né? Voltar frustrado, voltar deprimido e recomeçar. Muitos não têm nem coragem, porque contou história, que a coisa estava assim, agora fica sofrendo lá, mas também não volta. Então precisa entender bem isso, né? Entendi. Eu estou lá por um foco, eu estou lá por missão
E hoje eu falo sobre missões na prática, né? Missões, eu não entrei num seminário de missões, mas Ok. hoje eu faço na prática. E também hoje eu falo sobre empreendedorismo do reino, né? Para Legal. missionários. Porque como eu te falei, o foco é, se Deus me fez eu uma empresária fora, eu não deixei de ser missionária um dia, não Sim. deixei de ser pastora um dia, Sim. e sou empresária, Deus pode fazer com todos Na vida de todos. os missionários que queiram ir, Isso. né? Então a gente está na incubadora, mas eu quero poder ajudar um missionário que queira ir para a Europa a ser um empreendedor. Quer dizer, com documento, como abrir uma Fazer empresa, tudo certinho. ajudar para que Isso ele aí. abra um café, uma livraria, ou, né? Ótimo. Mas ali já, eu falo que um cristão ali já é uma ameaça quando você Sim. entra ali para o inimigo. Então, Aí quando precisa você fala fazer de muita brasileiro, coisa. então... E quando fala de brasileiro também... Que já tem Já- tudo aqui, já tem que tudo já é o aqui. berço do Já evangelho, né? É verdade. Tem conhecimento. Nós somos, podemos falar que o Brasil é o celeiro. É o celeiro, é o celeiro realmente. dos profetas, dos pastores, dos missionários e do avivamento. Aqui na nossa nação, nós temos os maiores evangelistas, pregadores, Sim. missionárias, pastoras, que levam avivamento para as nações. Aí uma pergunta que eu te faço, missionária. Nós havíamos começado falando um pouco sobre residência, cidadania. Agora eu quero falar um pouco sobre idioma. O idioma predominante lá na Itália é o italiano. É o italiano. O segundo vem o inglês ou permanece o italiano? Não, permanece o italiano. Permanece o italiano, ele não estuda o inglês, estuda Nem o como espanhol. nós aqui na escola, Nem né? o O espanhol. básicozinho, não. Ah, ok. E é o italiano mesmo. Então, muitos italianos falam inglês, mas porque é como nós aqui, paga uma escola Sim, para e falar. aprende, né? Então, a Itália, você tem que falar o italiano. Para comunicar com o italiano, tem que aprender o italiano, que não é muito difícil. Porque são coisas pouquinho- parecidas. É um pouquinho parecido com o espanhol? Sim. Podemos dizer? A gente Bem confunde pouquinho. um pouco. Eu, quando eu fui para lá, eu fiz 6 meses de espanhol. Eu penso que foi a pior coisa, porque eu cheguei lá achando que era uma língua diferente, eu falava espanhol e eles, não capito, não capito. No capítulo. Aí eu falei, nossa. Mangiare continua sendo comer? atrapalhou. Mangiare. Mangiare. Vamos. Andiamo a Andiamo a mangiare, mangiare, uma andiamo a mangiare. uma buona pasta. Ragu é carne? Ragu é carne, é um molho de carne moída, aquele Nossa, eu comia direto. hein? muito bom, Eu tenho uma amiga muito que ela bom. mora lá, Eliane, o nome dela, assistindo o programa agora. Um beijo pra você, Eliane, o esposo dela chama Andréia. Meu marido é italiano, ele italiano. faz um ragu, ele cozinha, né? Ele faz a massa mesmo, a ravioli, todo tipo de massa. Então, ó, só um resumo para quem está nos assistindo agora. O programa é Sempre Melhor. Estamos falando com a missionária Silvia. Ela já é Posso te dizer que você é cidadã italiana? Sim, eu sou, Cidadã? porque o meu avô veio de lá, né? Eu sou que cidadã italiana pelo meu avô. Depois eu sou casada com um italiano. Então Então, completou. mas eu já era italiana antes de me casar. Então, quem quer fazer a cidadania é super fácil, que é um direito, né? Que você vai só reconhecer, juro sangue. E aqui tem muito, principalmente aqui em São Paulo, meu Deus, aqui tem muito descendentes, né? Né? E muita gente às vezes não sabe. A gente tem um trabalho que a gente começa do início e termina assim, completo o trabalho. Que né? legal. E é Então, isso. o resumo que a missionária está relatando para todos nós, que você que é brasileiro de qualquer cidade daqui do Brasil, tem intenção de ir para a Europa, principalmente na Itália, não vá só com a intenção de dinheiro. Eu vou para a Itália porque lá o euro está 5,50 e pulou para 6. Depois eu vou pular para a Inglaterra que a libra está 7. Não vá com a intenção de dinheiro. Permaneça onde você está, no tempo determinado, certo por Deus. Deus vai Sim. levar você para um propósito. E acreditado, Tem quando que ter Deus uma envia... palavra de Deus, Isso, né? e acreditado, Eu falo missionário, tanto, quando mas- Deus envia, Ele garante tudo. Foi o que você Sim, falou no começo da sim. entrevista. Que você cuidou das coisas de Deus lá, que foi a missão que você fez. Minhas E filhas Deus estava doaram cuidando eu das pra suas Deus. filhas. Realmente, hoje elas estão bem por isso. Ela fala, mãe, nós doamos você para ele. Então,
deu certo. E tem que ter uma palavra de Deus, né? Porque é cultura diferente, é um país diferente. E os resultados também tem que ter, porque não fala a tua língua, né? Hoje o meu trabalho missionário é na Bulgária. Eu estive na Romênia, são 5 igrejas com 500 membros romenos, Caramba! né? E isso também na Bulgária, nós estamos abrindo um orfanato para crianças com deficiência física e órfãos de pais vivos. Eu tenho uma ONG hoje, que há 14 anos eu tenho essa ONG reconhecida no governo lá, e eu trato com tráfico humano, eu trato com o tráfico de órgão. No leste europeu a realidade é muito grande. Então o meu trabalho mesmo, muitas pessoas falam, como que você se mantém? É através do meu trabalho. Então o meu trabalho, hoje eu tenho um programa também na Bulgária, que vai para 40 nações através da TBN, levando Jesus, 8 anos, recebi um prêmio por eu ser brasileira, estrangeira, que isso é para todo o Brasil, né? E por eu ter mais audiência na Bulgária. Gente, eu preciso Então, aplaudir. Posso aplaudir com todo pode. respeito, com todo carinho? Não, mas isso Caramba, é Deus purinho é Deus. que eu falo, é Deus É purinho. aquilo que você fez, Por você isso, foi você debaixo de tem- um propósito. Sim. Na hora certa, no momento certo, no tempo certo, você foi designada por Deus. Olha só, pessoal, abrir mão do buffet, não é isso? Buffet. Abrir mão do buffet, de É, ser e também empresária. de uma igreja de 3 mil membros, né? Onde eu cuidava de 30 missionários, né? Uau. Eu era colada na igreja, né? Ah, pastora, missionária. Deixar tudo isso Você ir tinha para o 3 deserto. mil membros aqui em São José do Rio 3 mil Preto? membros em São José do Rio Preto. Eu era de uma igreja que eu era líder ali, de 30 missionárias, né? Eu acabei morando na igreja, cuidando mesmo e de toda essa liderança. E quando eu deixei mesmo, foi difícil. Meu pastor me abençoou e disse que eu ia recomeçar minha vida na Europa, porque ele não tinha visão que missionários enviarem. Aham. Mas ele me abençoou, só isso. E eu disse para Deus, Deus, nem que se for para dormir no banco da praça, eu vou. Você aí que é missionário, obedeça a Deus só, porque você não pode ir assim, ah, se alguém me manter, se alguém me der. Não, você vai porque tem uma necessidade. Hoje também na Itália eu tenho uma concessão de uma televisão de 2 horas. Enquanto eu estou aqui, está sendo evangelizada a Itália. 2 horas Uau. diárias. Né? Então, essas portas... Então, missionária, o que você está fazendo? Qual a sua missão? Eu estou evangelizando 8 milhões de italianos através de uma televisão que entra antes da missa. Antes tem uma missa, Aham. aí entra o meu programa de 2 horas, termina, vem outra missa. Não é uma televisão cristã, é uma Sim, televisão sim. evangélica. Sim. Então, para você ver, tem esse foco, muitas vidas se convertendo. Ixi, mafioso que fala, tem jeito para mim, tem jeito para minha alma. Mas você evangeliza em quem? Em italiano? Em italiano. Italiano. Em italiano. Tem, né, como é que fala o nome? Tem traduções na hora do programa? Não, aquelas para legendinhas Itália embaixo? mesmo. Para Itália Pra Itália mesmo. mesmo. Ok. Agora, o que eu gostaria de fazer também é levar algumas pregações de algumas igrejas aqui, alguns pastores que querem evangelizar a Itália, aí eu coloco a tradução, Ok. leva em português, Leva eu em coloco português, em coloca a tradução tradução em italiana, italiano. porque a Europa tem hábito de ler, sabe, né, que nem a gente, né? Elas Ai, lê a ótimo. legenda, né? Esse meu programa da Bulgária também vai em búlgaro, traduzido em italiano, né? Minha tradutora é búlgara e ela traduz para mim em búlgaro. E aí, depois nas outras nações, a televisão também põe legendado, em cada nação, na sua língua. Gente, Então, esse é o meu trabalho missionário, né? Missionária, eu quero falar com todo respeito que eu estou sentado ao lado de uma missionária que já está há 20 anos na Itália, missionária, pastora e também embaixadora. Eu posso dizer que ela tem um respeito muito grande no governo da Itália. Sim. Posso falar assim? Pode falar, porque eu ganhei um senador para Jesus em Roma. Olha. Fui a primeira mulher a ler a Bíblia no Senado em Roma, falar sobre o que a Bíblia fala sobre família e o que a Bíblia fala sobre as doenças. Fui a primeira mulher, está registrado isso, lá no Senado em Roma. E agora, um mês antes de eu vir, eu entrevistei os atores da The Joseph, lá no Senado em Roma. Gente, que A mulher honra. de Pedro, a mulher,
Giacomo é Tiago Menor e Tadeu. São esses 3 atores que eu entrevistei agora. Que antes são de vir pra famosos cá. lá. Sim, que são da série The Chosen, daquela que tem. The Choice. Ah, você Sim, conhece? eles vieram Sério? dos Estados Unidos, ali, e eu entrevistei eles lá no Senado em Roma. Né? Então, isso é privilégio de Deus. Eu falo assim, eu estou falando isso, até quero dar licença para mim falar algo aqui importante. Eu estou falando que eu tenho uma ONG reconhecida na União Europeia, tenho orfanato, trabalho, tenho minha empresa. Tudo isso, gente, é Deus purinho. Por quê? Pra glória A dele. minha vida é, quem quiser me conhecer sabe, eu sou daqui, sou lá de Olímpia. Eu tenho 1 ano só de escola. Os meus funcionários são todos advogados. Então, não limita Deus na sua vida. Eu sou semi-analfabeta. Muita gente pensa que eu falo tantas línguas. Eu não falo, eu só mal falo italiano. E eu estou fazendo isso. Então, para mim é honra poder falar, não para me engrandecer, mas para saber, porque quem me conhece sabe que eu não sou nada. Se não fosse ele, eu não poderia estar jamais ali. E assim, as coisas que eu vejo ali, por exemplo, eu vejo criança que nem um porco no chão, arrancado todos os órgãos, cheirando mal. Então é isso que eu vivo ali no leste europeu. Então eu ainda vou entrar, eu estou me preparando para entrar no tráfico humano, no tráfico de órgãos, com muito dinheiro, para comprar essas crianças, porque elas são vendidas assim por 50 euros num orfanato e eles fazem isso lá no leste europeu. Então, assim, o que meus olhos vê, não dá para contar. Então, eu estou aqui realmente, é o meu país, eu quero que o Brasil entenda. A gente sempre teve foco Índia, África, mas tem um país ali, aliás, vários países do leste europeu. Eu tenho criança que nunca usou um sapato, com 10 anos nunca tomou um banho, com maior índice de doença infectiva. Eu chego lá e eu já arranquei dedo assim, ó, para não gangrenar. E é coisas, mulheres mordem o pano para arrancar um mioma, só que elas vêm no meu culto, é tudo curada. Pra glória de Deus vai curando assim. Falo, eu vivo sobrenatural. O cego vê, eu falo que eu nunca ressuscitei um morto, porque eu não corei para um morto, mas todos os sinais acompanham. Muita gente fala, você tem o dom disso? Eu falo, quando você leva o evangelho, todos os sinais te acompanham. Ah, você tem um chamado para a Europa? Você tem um chamado para a Itália? Eu falo, eu tenho uma ordem. Então Deus não tem um mapa geográfico para ninguém. Deus quer saber o seu coração. Eu deixei, a palavra fala, quem não deixar pai e mãe não é digno de mim. Então, o meu slogan é amar o Senhor acima de todas as coisas, de todas. Sua família linda, sua empresa maravilhosa, sua igreja maravilhosa, seu ministério. E se nós não vivermos isso, eu não tenho como. Então, eu estou feliz em poder estar no meu país. Eu estava muito escondida esses anos. Eu preferi ficar, porque não dá para você entrar mais numa realidade. Eu falo, eu não sou mãe normal, não sou vó normal, não sou pastora normal, não tem jeito. Porque aquilo que eu vejo ali não dá mais. Só que eu falo, gente, eu preciso falar, porque eu estou vivendo sobrenatural. Eu estou entrando em lugares. Você acha que uma pessoa analfabeta entrar num Senado e ganhar uma alma para Jesus, que ele me pediu, ele ligou na minha casa para mostrar as leis dele e depois me chamou no Senado. Então, minha biografia está aí. Em outubro eu vou lançar minha biografia. E, como diz meu amigo Sival, é tudo verdade. Você precisa ser conhecida no Brasil. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui falando para milhares de pessoas quem é Sílvia. É Deus purinho. Então, eu conheço pessoas empresárias, eu conheço pessoas formadas, 2, 3 diplomas, e elas ainda não sabem qual é o chamado dela. Isso me deixa muito triste, porque eu fui abusada pelos meus 5 irmãos. Nasci, eu era um mioma, minha mãe foi tirar um mioma no hospital, na maca eu nasci. Então eu não fui desejada, não fui esperada e tudo, e estou ali fazendo isso. E eu quero, Deus falou para mim, deixa o seu legado. Eu quero que você hoje deixe outras Sílvias existir. Eu quero que você conte a sua história. Eu quero que você fale o que eu fiz. Então,
A minha vida, eu falo assim, que eu moro no deserto, né? Não tem uma igreja, um irmão para ficar orando com você, mas eu como maná, direto. E não tem outro jeito. Ou você vive realmente Deus de verdade, ou não dá mais. Porque aí, passar disso, você vai ser uma religiosa só. Então, isso é uma alegria poder falar, por isso mesmo que eu falei o que eu faço, o que eu estou fazendo. É justamente para ver que é Deus purinho. Deus Amém. purinho, não limitar Ele, né? Amém. Estou muito feliz por essa oportunidade. Deus é lindo, gente. Amém. Deus é maravilhoso, não tem Eu tô nada mais do eu que tô sem Ele. palavras. A gente fica, né, sem palavras depois de um testemunho desse lindíssimo. Não tem nem como você que está nos assistindo duvidar de Deus. Você A fica palavra fala duvidando. que antes da fundação do mundo nós era eleita nele. É, Isso traz verdade. cura, isso me trouxe uma cura É verdade. no meu passado, cura. É muito lindo. Eu consigo ver uma estrada assim, ver ele ali me esperando. Verdade. Deixa eu só te fazer uma pergunta, missionária. Você fica aqui no Brasil até quando? Eu tô indo para Israel amanhã, quinta-feira. E aí volta Eu tô para indo, São Paulo? eu volto aqui para São Paulo dia 6. Sim. Fico até o final do mês, eu tenho um congresso em Barcelona, eu vou direto daqui para Barcelona. Tá bom. Eu vou pedir depois ao nosso diretor uma nova oportunidade de você contar mais um pouquinho da sua história, Amém. porque é impactante. Estou segurando aqui. Obrigada, gente. Tá. Perdoa a emoção, porque não tem como. Eu vou falar de mim, eu tenho que saber que é Ele, né? É Deus. É É Deus Deus. que faz. Graças a Deus que hoje eu estou conseguindo falar. Ultimamente, antes eu não podia nem falar, Eu porque imagino. era muito difícil para mim. Eu imagino. Mas Olha, sei que... missionária, pastora, embaixadora, sem palavras, eu quero te agradecer. Nós sabemos que a honra é de Deus, a glória de Deus, o louvor, a adoração toda dele, Amém. porque quem faz é Deus. É Ele. E obrigado por você continuar com essa humildade, simplicidade e trazer Jesus para todos nós e Amém. nos ensinar, né, que através da humildade, através do ID, porque você não foi lá para luxo, você não foi lá para ganhar dinheiro, você foi lá para um propósito e tem desbravando aí o Brasil e o mundo. Eu quero te pedir com todo carinho que você deixe seus contatos para as pessoas que estão nos assistindo. Queiram mais informações a respeito de cidadania, pode ficar à Sim. vontade, pastora. Bom, eu tenho meu Instagram, como eu Sim. falei, eu estava escondida, eu estou fazendo minhas redes sociais agora, mas eu tenho meu Instagram, Missionária Silvia Boni, você me encontra ali. E também Cidadania Silvia Boni, que é a empresa, né? E também eu tenho um podcast, como eu tenho a televisão lá, né? Então eu tenho o meu podcast Silvia Boni na Itália, no YouTube. Então aí hoje eu estou iniciando aí Ok. essa rede social e você pode me achar ali. E qualquer informação sobre cidadania, se você também tem vontade de ir para lá e trabalhar, né, como missionário, pode contar comigo, porque há uma necessidade muito grande. Fechou. Obrigado, Bom, missionário. obrigada Permaneça aqui você. com a gente para a gente conversar mais um pouquinho. Olha, Sim. nós vamos rapidinho. Deixa eu dar uma respirada, porque já me emocionei aqui com essa experiência. Não é nem uma história, é uma experiência de vida. Não muda de canal não, tá tão gostoso no nosso programa hoje. Rapidinho, bem rapidinho, já voltamos, tá bom?